Ilha Ganu, 1612. A joia mais aguardada do universo Samurai História. Sasaki Kojiro chegou ao amanhecer bestas imaculadas, lâmina polida, como um espelho acabamento. Técnica aperfeiçoada através de 10.000 horas de preparação impecável. Miyamoto Musashi chegou com 3 horas de atraso. Sem banho, meio bêbado, empunhando um pedaço de madeira à espada, que ele esculpiu a partir de um botor durante a viagem. O duelo durou segundos. Kajiro Moru. Musashi foi embora. Por quê? Porque Kojiro passou a vida aperfeiçoando o plano. Musashi passou a vida atuando no momento. Eis o que ninguém conta. Você, o samurai, que era obcecado por a preparação perfeita. Muitas vezes, morria. Aqueles que começou de forma desorganizada e corrigiu em movimento, se tornou lendário. Seu perfeitor rotina planejada a 1 minuto, otimizada até a perfeição, talvez seja exatamente isso, impedindo você de realmente conseguir. Começando, esta é a lição inversa. O ensinamento oculto à vista de todos. Você está pronto para parar de planejar e finalmente começar. Capítulo 1. O despertar. A mulher que não consegui ligar. Montanhas do Norte. Inverno de 16.102 anos, antes da famosa joia. Akane tinha 23 anos e estava paralisada pela perfeição. Não. Fisicamente paralisado, mentalmente preso num ciclo interminável de preparação que nunca se tornou ação. Ela havia chegado à aldeia montanhosa 6 meses antes com grandes ambições. Treine no artes guerreiras, alcançar a maestria, honrar o legado do pai falecido. Mas 6 meses mais tarde, ela ainda não tinha realmente começado. A pequena cabana estava coberta de papéis. Ótimo rotina diária. Versão 7. Treinamento cronograma da versão final. Meditação. Plano de progressão. Domínio da forma da espada. Cronograma. Nutrição e recuperação. Protocolos, planos, perfeitos, lindos, horários. Preparativos elaborados. 0 execução. Toda segunda-feira, ela acordava com compromisso renovado. Esta semana, eu verdadeiramente começar. Segunda-feira de manhã, eu deveria planejar mais um dia para garantir que tudo esteja perfeito. Na terça-feira, preciso pesquisar o melhor. Primeiro, os métodos de treinamento. Quarta-feira, organizei todos os meus materiais antes começando na quinta-feira. Talvez eu devesse visite primeiro o dojo e observos. Rotina. Sexta-feira. Esta semana não foi ideal. Tempo. Vou começar do 0 na segunda-feira. O ciclo se repetiu. 6 meses se passaram e ainda continua. Planejamento, nunca treinamento. Outros aldeões. Menos instruídos, manos preparados. Treinou diariamente e progrediu de forma constante enquanto Anei, o guerreiro instruído filha, permaneceu congelada em sua perfeição planos. O ancião da aldeia, mestre Tanaka, percebeu e a chamou para sua casa. Você estou aqui há 6 meses. O que você aprendeu? Akane tirou seu elaborado planos. Eu criei planos abrangentes. Protocolos de treinamento baseados em ensinamentos sobre o que você pode fazer? Silêncio. Você consegue. Sei defenda? And nair. Mas assim que eu concluí minha fase de preparação. Então, após 6 meses, você estará exatamente onde deveria estar. Começou. Só que agora, você tem lindo planos para mostrar, pela sua paralisia. Ou as palavras ferem profundamente. Now I estou paralisado, estou minucioso. A preparação, evitar fracasso. A preparação se tornar a falha. Ocorre quando ela substitui a ação. Tem alguém que você deveria conhecer. Capítulo 2. O princípio. O eremita que falhou. No dia seguinte, o mestre Tanaka liderou Akane, subiu a montanha até uma pequena caverna, moradia. Lá dentro, um homem idoso, talvez com 60 anos, rosto marcado por cicatrizes, faltando 2 dedos, mão esquerda. Este Ichiro, que já foi um samurai promissor, agora um eremita. Ele vai te ensinar
O que os mestres do dojo não ensinam, Ichiro estudou. Akane com olhos atentos. Você é a garota do planejamento. Aquela que... Todos os papéis. Estou me preparando para Vokaskanden 12, usando a preparação como armadura contra a vulnerabilidade do começo. Akane se irritou. Estou sendo estratégica. Você está com medo. Ele gesticulou para os seus cicatrizes, dedos que lhe faltam. Você vê esses? Cada um deles surgiu do nada. Antes que eu estivesse pronto. Cada um deles me ensinou algo. Mais do que qualquer plano jamais poderia. É o 600. Akane sentou-se em frente a ele, confuso e defensivo. Deixe-me explicar por que falhei. Como um samurai. Não é o que você pensa. A história de Ichiro. 20 anos. Eu era considerado talentoso, rápido, forte, inteligente. Meu mestre disse que eu seria lendário se eu me dediquei corretamente. E foi o que fiz. Eu estudei cada texto, memorizei cada detalhe, forma, planejado cada sessão de treinamento. Meu técnica tornou-se impecável em condições controladas. Prática, aos 25 anos, fui convidado para o meu primeiro duelo de verdade. Uma pequena disputa, baixa. Estacas. Passei 3 meses me preparando, aprimorando minha estratégia, visualizando todas as possibilidades. O duelo durou 8 segundos. Eu congelei. Meu oponente, um lutador medíocre com péssima forma física, simplesmente agiu seu jeito desleixado e imperfeito. Ataque. Me pegou antes do meu plano perfeito. Poderia executar. Sobrevivi, por pouco. Mas algo se quebrou dentro de mim. Passei o PRX 5 anos se preparando para a próxima oportunidade. Ela nunca chegou, porque eu nunca permitiu que isso acontecesse. Perfeitou a preparação tornou-se minha prisão. Ele se inclinou para frente. Voz intensa. Você sabe. O que você aprendeu nesta caverna? Passar 15 anos, servando a passagem de verdadeiros guerreiros. Essas montanhas, aqueles que têm sucesso ou não, são os mais preparados. Eles são aqueles que começam de qualquer maneira e corrigem em movimento. Akane queria argumentar, mas não conseguia porque se via nele. História. O que eu faço? Você faz o que eu vou te ensinar. O que eu gostaria que alguém tivesse. Ele me ensinou isso há 30 anos. Ele ficou de pé e caminhou até a entrada da caverna. Neve caindo lá fora. A partir de amanhã, você treinará comigo durante um inverno, 3 meses. Mas não da maneira que você pensa. Você vai aprender. Chuchuryoku concentrou o poder. Não. Por meio do planejamento. Por meio do imediatuação imperfeita. Sua voz assumiu um tom qualidade, que fez Akane sentir que ele era falando, além dela mesma. Este ensinamento ecoou através das linhagens guerreiras, embora poucos falem disso abertamente porque contradiz a ideia romântica do mestre, perfeitamente preparado. Os verdadeiros guerreiros aprendem fazendo, falhando, ajustando, não por meio de planejamento. Até as condições são perfeitas. No seu tempo, em tempos futuros. Outros sofrem o mesmo que você. Paralisia. Passar semanas projetando rotinas que eles nunca começam. Ler livros eles nunca praticam a disciplina. Aguardando o momento perfeito que nunca chega. Na presença e no propósito, mantemos viva essa doutrina inversa, não é? A mensagem reconfortante do plano perfeitamente. A verdade incômoda decomeçam. De forma aqueles que descobremestes, que aprendem a agir antes de estarem prontos, falhar para frente, corrigir em movimento. Eles encontrem o que você procura. Não é perfeito. Execução desde o primeiro dia, progresso real. Desde o primeiro dia. Se isso descreve você, se você passou meses planejando a vida, você viverá. Quando estiver pronto, junte-se a nós. Não para criar planos melhores para destruir ou planejando o vício. E, finalmente, começando. Porque o caminho do guerreiro não é aperfeiçoado na teoria. É forjado em ação. E a ação exige começar. Antes que você se sinta preparado. Sentiu algo, mudou. Como uma porta trancada. Abertura. Quando começamos. Agora.
Mas eu não. Exatamente agora. Capítulo 3. O teste. Treinamento de inverno começa. Primeiro dia. Sem preparação permitida. Levante-se, ordenou Ichiro. Akane se levantou. Agora. Meiba, mas eu não sei a forma adequada. Bata em mim de qualquer maneira. Eu deveria ao menos entenda o básico. Ataque ponto. E o. Akane balançou-se desajeitadamente. Itero 10, viu-se facilmente. Péssima. Pastura. Potência. Fraca. Desequilíbrio ruim. Bom, agora faça como se eu tivesse que aprender a forma correta. Primeiro a técnica, você aprenderá fazendo. Faça errado repetidamente, até que seu corpo descobre melhor. Ataque novamente. Ela atingido. Ele corrigiu uma coisa, mas ampla posição. Ataque novamente. Outra correção. Gire os quadris. Ataque novamente. Olhe para o alvo, não para a espada. 20 golpes. Cada um corrigido. Cada um, ligeiramente, melhor que o anterior. Após 20 minutos, Akane estava exausta, e algo extraordinário havia acontecido. O ataque dela, embora ainda amador, era significativamente melhor do que na primeira tentativa. O que acabou de acontecer? O que aconteceu? Ela perguntou. Você aprendeu mais em 20 minutos de ação caótica, em vez de 6 meses de planejamento. Perfeito. Isso é mujoqueção incondicional. Você age sem pré-requisitos. Dia 3. O resistência. A mente de Akane se rebelou. Depois treinamento, ela tentou criar um treinamento planeje, otimizar o processo. Ichiro encontraram os papéis dela, jogaram-nos no fogo não. Mas se eu documentar o que é trabalhando, você está recaindo na armadilha. Planejar como procrastinação, análise como forma de evitar problemas. Estou tentando ser estratégico. Você está tentando sentir em controle. Oh, control. É uma ilusão. O progresso é complicado. Ele estabeleceu uma regra para ela. Nenhum planejamento, além do dia atual. Nenhum. Análise que vai além do ajuste imediato. Simplesmente, apareça. Comporte-se corretamente. Semana 2. O quebra de padrão. Na segunda semana, aconteceu algo inesperado. A habilidade com a espada de Akane, desenvolvido através da prática diária caótica com microcorreções constantes, estava progredindo mais rápido do que os alunos de dojo formal, que passou meses a aprender a forma correta. Antes de ser ela, tinha permissão para praticar. Pourquoi? Porque ela estava recebendo feedback imediato, tentando, falhar, ajustar, tentar novamente, centenas de iterações por sessão. Ou os alunos do dojo passaram semanas aperfeiçoando sua postura antes mesmo de balançar uma espada. Quando eles começaram de verdadeira prática, eles estavam meses atrasados, em uma experiência real. Preparação perfeita. Custou-lhes o progresso. Capítulo 4. Guerreiro Psicologia. Por quê? O planejamento perfeito mata a ação. Segundo mês, o ensinamento se aprofunda. Certa noite, Ichiro explicou a psicologia. A armadilha do planejamento. Medo. Disfarçado de diligência. Seu cérebro teme vulnerabilidade. Começar algo que você pode falhar parece perigoso. Então, oferece uma solução de compromisso. Planeje mais então. Você estará pronto. Mas, estar pronto nunca chega. Porque o verdadeiro objetivo do cérebro não é preparação. E evite. Todos os dias o tempo que você dedica ao planejamento é um dia que você evita. O desconforto de ser um iniciante. De ser ruim em alguma coisa do oriscar fracasso. Planejar parece produtivo e não. É procrastinação sofisticada. O paradoxo do perfeccionistas como você acha que eu vou começar quando as condições forem perfeitas. Mas a perfeição é aprendida através de imperfeição. Você se torna preciso através dela. Sendo impreciso e corretivo. Habilidoso por meio da falta de habilidade e do aprimoramento. Forte através da fraqueza e do treinamento. Esperar até ser perfeito antes de começar significa nunca começar.
Porque a perfeição é impossível sem um começo. O princípio do Kojiro. Deixe-me explicar. Sobre Sasaki Kojiro, a história é Rolember. Sei do duelo dele com Musashi, em 2 anos. Kojiro é o planejador perfeito. Sua técnica impecável, sua preparação, meticuloso, sua lâmina, era a própria perfeição. Musashi, caótico, impulsivo, frequentemente parece despreparado. Mas eis o que ninguém vê. Musashi começa imediatamente e corrige o movimento. Ele lutou 60 joias. Não perdeu nenhuma. Não porque ele é preparado perfeitamente, porque ele age perfeitamente e ajustado rapidamente. Kojiro passará mais 2 anos aperfeiçoando. O seu já tem uma técnica perfeita. Musashi vai passar 2 anos lutando, aprendendo, evoluindo por meio de ações caóticas. Quando eles no encontro, a técnica não decidirá o resultado. Adaptabilidade será. E aí, adaptabilidade só vem da repetição. Ação imperfeita. Neurociência moderna provará isso. Daqui a séculos, eles entenderão que o cérebro aprende por meio da iteração, não da imaginação. Você consigo visualizar um movimento 1000 vezes, não constrói nada. Mas faça isso uma vez, mesmo que mal. E vias neurais forma. Faça com uma pequena correção. Os caminhos se fortalecem. Pelo 100ª repetição, seu corpo sabe as coisas. A mente jamais poderia ter planejado isso. Isto é porque as crianças aprendem tão rápido, elas não aprendem. Eles tentam, falham, ajustam-se, iterar. Rapidamente. Sem vergonha, sem perfeccionismo, apenas ação e correção. A compreensão estoica. Os antigos estoicos conheciam o impedimento para a ação. Gera a ação. O que se opõe a isso, o caminho, se torna o caminho. Sua imperfeição não é o problema, impedindo o progressar. Trabalhando através de imperfeição é o progresso. Todo mau swing te ensina a fazer bons swings. Todo mundo ensina isso. Uma tentativa falhada ensina algo para o sucesso. Tentativas. Mas só se você aceitar o ruim balançar. Só se você fizer um movimento falho. Tentativa. Akane sentiu o ensinamento cristalizando. Então, a perfeição não é o objetivo. Não. O objetivo é o progresso. E o progresso exige começar antes de você estar perfeito. A ação gera clareza. Clareza gera melhoria. A melhoria gera habilidade. O planejamento busca criar clareza antes da EACA. Está ao contrário. O carrinho antes do cavalo. Capítulo 5. O primeiro transformação. O desafio do festival. 3º mês. Teste inesperado. Um guerreiro viajante passou por aldeia. Arrogante, habilidoso. Desafiador os profissionais locais para amigáveis joias. Ele derrotou todos facilmente, incluindo os alunos formais do dojo com a técnica perfeita deles. Sua vez. Mestre, eu só. Você treinou por 3 meses e praticou o combate mais realista do que em 3 anos. Vá. Akane encarou o guerreiro Kenta. Talvez uns 30 anos, claramente experiente. A Akane antiga teria congelado. Eu não sou pronto. Preciso de mais preparação. Novo Akane. Ela simplesmente começou. Kenta atacou. Com técnica sofisticada. De Akane a resposta foi confusa, mas ela respondeu. Ajustado. Movido. A joia durou mais tempo. .du que qualquer um esperava. Akane perdeu, mas mal. E, mais importante, ela não tinha congelada. Ela se adaptou em tempo real. Experimentar coisas novas. Abandonar o que não dava certo. Trabalho, explorando o que fez. Kente curvou-se respeitosamente. Você é o mais perigoso oponente que enfrentei aqui, mas perdi. Você perdeu desta vez, mas aprendeu. Mais rápido do que qualquer pessoa que eu já vi. M6 Messes, eu não apostaria contra você. Após Ishiro explicar, o dojo alunos se preparavam durante anos, antes de serem permitido treinar. Quando finalmente se enfrentaram, um oponente de verdade, suas formas praticadas desmoronou,
Porque a realidade não segue o plano. Você treinou por 3 meses. Mas 3 meses de realidade caótica. Você estive adoptando desde o primeiro dia. Sua base é uma bagunça. Mas bagunça é a realidade. A técnica perfeita se quebra diante do caos. A capacidade de adaptação flui através disso. Mas sobreviver a uma joia, amiga, era uma coisa. O que aconteceu a seguir, testarias e Akane, realmente. Havia aprendido a abraçar a ação imperfeita, ou se ela recuar para a segurança do planejamento. Quando a situação ficou séria. Capítulo 6. Profundo treinamento. Arca, o método. Da avalanche. Último mês. Treino avançado. Ishiroen introduziu uma nova filosofia de treinamento. O método da avalanche. Você sabe por quê as avalanches são tão poderosas? Elas começam pequena. Uma única bola de neve. Mas uma vez dentro em movimento, eles acumulam massa, momento, poder. É assim que se constrói a verdadeira disciplina. Funciona. Não através de um planejamento perfeito que nunca começa, por meio de ação imperfeita que ganha impulso. A prática diária. Todas as manhãs, Akane tinha uma regra: começar treinamento em até 5 minutos após acordar. Não. Condições. Não importava se ela se sentia bom ou ruim, preparado ou despreparado, motivado ou resistente. Acorde. Comece treinamento. No máximo 5 minutos entre os treinos. Mas e se eu estiver cansado? Treine cansado. E se estou dolorido? Treine mesmo dolorido. E se eu não treinar? Sente-se mentalmente lúcido. Treine sem clareza. A clareza vem do movimento, não do que vem antes. Isso, removendo pré-requisitos. Fez. Ela remove todas as desculpas do cérebro dela. Gerado, preciso comer primeiro. Não. Primeiro, preciso treinar. Depois, devo alongar-me adequadamente. Alongamento durante o treino. Deixe-me verificar. Condições externas. As condições não importa. Talvez eu devesse revisar. Lições de ontem. Simplesmente camis. Cara removida. Todos os pré-requisitos foram removidos. Eliminado. Resultado. Em uma semana, o treinamento se tornou automático. Não porque foi fácil. Porque a lacuna entre a intenção e a ação desapareceram. Percepção meditativa. Durante a noite e durante a meditação, algo profundo aconteceu. A mente de Akane, geralmente gerando planos elaborados, subitamente silenciados. E naquele silêncio, surgiu a compreensão. Essa prática, essa ação imediata em pré-requisitos. Guerreiros, por toda parte o tempo tem lutado com isso. Ou paralisia do perfeccionismo, há vício em planejamento. Na presença e objetivo, ensinamos o que as escolas formais fazem. Muitas vezes, o erro não é saber como criar algo melhor. Planos, como quebrar o planejamento vício por completo. O método inverso. Comece antes de estar pronto. Pandiakam, OAS, erros. Correto e movimento. Confie nessa ação. Cria clareza, e não o contrário. Ponto ao redor. Se você estiver preso em um infinito preparação, pesquisa do ideal rotinas, leitura sobre disciplina, planejando o começo perfeito. Junte-se a nós. Não. Para outro sistema de planejamento, para a pratique começar de qualquer maneira. Semana dedicada ao planejamento é uma semana de progresso perdido. E o caminho do guerreiro. Não espera que você se sinta pronto. Começa quando você começa. Imperfeito. Bagunçado. Real. O pensamento passou, mas sua verdade permaneceu. A evolução. No terceiro mês, Akane percebeu algo notável. Prática, que começou caótica. Ex-informa, evoluiu naturalmente para uma rotina consistente, não planejada. Emergiu. Através de ações diárias, seu corpo descobriu o que funcionava. Ritmos naturais. Desenvolvido. Sequências eficazes reveladas elas mesmas. Ela tinha uma rotina agora, mas uma construção baseada na realidade, não na imaginação. Testado em batalha. Não teoricamente otimizado. Isto, explicou Ishiro, é o segredo que o perfeccionista nunca descobre. A estrutura
emerge de ação. Você não pode planejar seu caminho para a rotina correta. Você deve fazer o seu caminho para comece de forma desorganizada. Mantenha a consistência. Deixe a eficácia surge naturalmente através de feedback. Capítulo 7. O final confronto. Os bandidos. Paragraph Real. 3 bandidos chegaram para a aldeia, exigindo comida, suprimentos, ameaçando com violência. Os alunos do dojo, com seus anos de treinamento perfeito, hesitamos. Devemos planejar nossa abordagem, coordenar nossa estratégia. Os bandidos ficou. Mas Akane não planejou nada. Ela simplesmente deu um passo à frente. Vá embora agora. O líder riu e desembainhou a espada. O que aconteceu a seguir foi puro Shushu Ryoku. Ação concentrada, sem hesitação. Akane se moveu imediatamente, embora não perfeitamente. Não com técnica impecável, mas de forma decisiva. Seu ataque foi rápido, inesperado. O líder mal conseguiu se esquivar. Ela não parou para avaliar. Não fez uma pausa para planejar o próximo passo. Apenas continuou fluindo, adaptando-se, pressionando. O líder, apesar de sua habilidade superior, se viu em apuros. Defensiva. Essa garota não lutou como uma guerreira treinada. Ela lutou como alguém que aprenderam a agir sem pensar. Em 2 minutos, ele estava desarmado. Os companheiros fugiram. Chefe da aldeia abordou a Anne depois. Notável 3 meses de treinamento, e você consegue onde meus alunos do 3º ano congelaram. Eles congelaram porque tentaram se lembrar de seus técnica perfeita. Eu apenas agi, ajustado. Ichiro sorriu em meio à multidão. A lição foi assimilada. Revelação final. A verdade do guerreiro. Comece antes de você ser pronto. Verão de 1612. Chegaram notícias. Miyamoto Musashi mataram Sasaki Kojiro em seu famoso duelo. A aldeia irrompeu em discussões como Musashi, conhecido por ser despreparado e caótico, derrotou Kojiro, o mestre da técnica perfeita, Each Other Unit 2, incluindo Akane. Eu vou te dizer. Por que Musashi venceu? É a lição que Akane aprendeu neste inverno. Kojiro L passou a vida inteira aperfeiçoando sua técnica, cada movimento impecável, todas as estratégias otimizadas. Ele chegou àquela ilha tão próxima da perfeição quanto uma humano poderia ser, mas ele também havia passado uma vida inteira se preparando. Muito pouco. Luta real, principalmente treino, refinamento, perfeição. Musashi caótico bagunça. Mas ele havia lutado contra 60 verdadeiras joias. Sobreviveu a todas elas, não através de técnica perfeita, através de adaptação-ação. Quando Kojiro viu Musashi chegar atrasado, sem banho e com uma arma rudimentar, ele sentiu-se insultado. Sua preparação perfeita, encontrando o caos. Mas aquele caos era a experiência, uma bagunça real, imperfeita. Experiência, na joia, Kojiro executou sua técnica perfeita. Musashi simplesmente respondeu de forma imprevisível, com efeito imediato. Kojiro morreu, porque a perfeição não consegue se adaptar ao caos. Musashi sobreviveu, porque a adaptação é a habilidade. Ele se virou para Akane. Você chegou aqui, 6 meses antes do inverno, paralisado, por meio de planejamento. E se você tivesse começado? Em 6 meses de prática desordenada. Você estaria 6 meses à frente de onde está agora. Agora, a verdade mais profunda. Eis o que planejar o vício custa caro. Tempo que você nunca mais voltar. Toda semana gasta a preparar a rotina perfeita leva. Uma semana, e prática real, perdida. Todo mês o tempo gasto pesquisando métodos ideais. É um mês de experiência que se foi. Todo ano esperar até estar pronto é 1 ano. Você nunca vai se recuperar. O caminho para a maestria não é planejar perfeitamente. É executar com perfeição. Alcance a grandeza. O caminho é começar de forma desordenada. Falhar frequentemente. Ajuste-se constantemente. Desenvolva habilidades. Gradualmente. Domine eventualmente. Perfeição
é construído a partir da imperfeição, não antes. Akane entendeu completamente. Agora, 6 meses de planejamento produziram resultados. Nada. Seus 3 meses de ação caótica havia transformado ela, pondo fim ao samurai lição. O aluno que começa imediatamente. 2 anos depois, Akane administra um pequeno campo de treinamento. Os alunos VM das aldeias vizinhas. Um jovem, Kao, de 20 anos, se aproxima com um grosso caderno. Mestra Akane, eu estudei seus métodos. E um ideal plano de treinamento baseado em seus princípios. Posso analisar isso com você antes. Começando, Akane olha para o caderno. Detalhado, abrangente, belíssimo planejado. Ela fecha sem ler. Não, mas passei 3 meses. 3 meses planejamento. Sim, para garantir que eu comece corretamente. Você já falhou. 3 meses desperdiçados. Kao parece confuso magoado. Akane-se, acalma, sente-se. Faz um gesto para que ele sente-se. Há 2 anos, eu era você. Brilhante, planejamento, preparação perfeita. Nenhuma ação. Um eremita me ensinou o que são mestres formais e não. Vou dizer, planejar muitas vezes é ter medo, disfarçada de diligência. Seu cérebro não quer planos melhores. Quer evite a vulnerabilidade de ser ruim, emalgo. Ela se levanta e lhe entrega. Um praticar com espada agora mesmo. Não. Preparação. Apague esse post. Mas eu não conheço a forma correta. Risquear. Enfim. Kao se balança de forma desajeitada. Terrível. Faça de novo. Ele ataca novamente. Melhor, novamente. Após 10 strikes seu desempenho, ele apresentou uma melhora visível. O que acabou de acontecer? Pergunta. Você aprendeu mais em 2 minutos de ação desordenada do que 3 meses de perfeição planejamento. Ela caminha até o local de treinamento. Área. Este ensino, este método, reverso continua aqui. Não é confortável. Não que outras escolas ensinam, mas real em presença e propósito. Praticamos o que outros apenas pregam. Comecem antes de estarem prontos. Aprenda com os erros. Correto? Em movimento. Confiança. Essa clareza vem da ação, não de nada. Antes disso, toda semana, ensinamos guerreiros para destruir seu vício em planejamento. Não. Criar sistemas melhores para impedir o ocultamento completamente por trás dos sistemas. Se você com Hakasei, se você passou por isso, meses planejando a disciplina, você irá praticar. Quando estiver pronto, junte-se a nós. Inscreva-se para este caminho. Não para permissão para planejar melhor, para ter permissão para começar pior. Porque o segredo de Musashi não era preparação. Foi imperfeito e imediato. Ação ajustada pela experiência. Kao faz uma reverência. Mestre, quando Kumiko, Akane aponta para a área de treinamento. Você já começou há 2 minutos. Agora continue. Elase afasta, deixando-o com a espada de treino. Seu plano de 3 meses está agora vale menos de 2 minutos de verdade prática. Lembre-se que o inverso lição para uma disciplina inabalável. Pare. Planejamento. Iniciar treinamento. Parar. Pesquisando. Comece a praticar. Pare. Preparando. Comece a falhar. Pare. Otimizando. Comece a fazer. Comece antes. Você está pronto. A prontidão vem de começo. A perfeição é construída através de imperfeição. A maestria surge da bagunça. A clareza vem da ação. É por isso que Musashi venceu. Foi por isso que Kojiro morreu. É assim que se formam os verdadeiros guerreiros. Não por meio de um planejamento perfeito, por meio de ação imperfeita.